Olá, gente! Mais um Papo de Cobra e a gente vai continuar a série que a gente começou no vídeo anterior, falando sobre as serpentes peçonhentas de vários países do mundo. No vídeo anterior a gente falou sobre a Espanha e nesse vídeo a gente vai falar sobre as espécies peçonhentas da Itália. Então, sem perda de tempo, vamos chamar a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Na Itália, gente, existem 18 espécies de serpente. A biodiversidade da Europa é pequena se você compara com o nosso Brasil aqui. E dessas 18 espécies de serpente, apenas 4 delas são peçonhentas. E todas elas são da família Viperidae. E eu já lembrei a vocês, na família Viperidae da Europa, a gente tem a subfamília Viperinae, onde esses animais não têm fosseta telorial, diferente das nossas aqui. Então vamos conhecer essas 4 espécies de serpente peçonhenta que ocorrem na Itália. A primeira espécie que a gente vai falar é a víbora comum, que é da espécie Vipera berus. A Vipera berus ocorre no norte da Itália e boa parte da Europa também e em alguns países da Ásia. É uma serpente pequena de 50 a 70 centímetros de comprimento, mas existem registros de indivíduos que podem passar um pouquinho até de 1 metro. E normalmente as fêmeas são maiores que os machos. A sua coloração varia muito. Ela pode ser acinzentada, amarronzada e também ter faixas no dorso do corpo. Esse colorido vai variar entre os indivíduos e principalmente entre as regiões onde ela habita. E em algumas regiões há o dimorfismo sexual. O que é isso, Cláudio? Dimorfismo sexual é quando a fêmea é diferente do macho. Nesse caso, a fêmea é diferente do macho em relação à coloração. A Vipera berus, ela vive muito próximo de água, mas sempre onde tem uma parte de terra, ou seja, ela não é completamente aquática, ela tem uma vida que a gente chama de semi-aquática. Então, na verdade, o que ela faz? Ela vive na beira de rio, na beira de lago. Então, qualquer forma que você tenha desse animal ser descoberto, é uma forma que ela tem de fugir para a água. Ela se abriga na água e acaba fugindo de algum predador, como por exemplo o homem. Ela tem um hábito diurno, de uma forma geral, mas em algumas regiões da Europa, quando os dias estão muito quentes, principalmente no sul da Europa, você pode encontrar ela também no início da noite. Ela é basicamente terrestre, mas ela pode subir em árvores baixas ou até ficar em barrancos quando ela está procurando algum tipo de alimento. E como eu falei, quando ela se sente ameaçada, ela pode fugir para a água. Apesar dela ser peçonhenta, ela não é nada agressiva, gente. Vipera berus é um bicho que normalmente se esconde, foge com muita facilidade quando ela é surpreendida, principalmente pelo homem. Então ela foge para a vegetação, foge para a água. A tendência desse animal sempre é fugir. Então é um animal peçonhento, mas que o grau de acidente, o número de acidentes com ela é muito pequeno na Europa como um todo. Então o que ela faz? Quando ela se sente ameaçada, ela foge para o meio do mato. Depois que você vai embora, que o perigo passa, ela volta para o mesmo lugar e fica lá se termorregulando ali no solzinho dela no início da manhã. Agora, ela não é agressiva, mas se você tentar encurralá-la ou tentar capturá-la, ela vai morder. Aí ela vai poder realmente se defender utilizando o veneno que ela tem. Outra forma que ela tem de se proteger é quando ela se sente ameaçada, ela solta o ar na boca e faz como se fosse um apito, um ruído bem alto.
que é para ver se o predador se afugenta dali. Isso vale tanto para o animal quanto para o homem que tenta capturá-la. Como ela vive na Europa, ela obviamente está muito adaptada ao frio, né? Então, no norte da Europa, principalmente, onde são regiões ainda mais frias, ela consegue hibernar, gente. Tem registro, por exemplo, na Grã-Bretanha, que essa espécie pode ficar hibernando de 5 a 6 meses. É muita coisa. Em lugares mais frios, como a Suécia, ela pode hibernar até 9 meses. Só que o frio faz muito mal a esses animais. Frios extremos, vocês sabem que as cobras são ectotérmicas e fazem muito mal. Então, num frio, no inverno bem rigoroso, em torno de 10 a 15% dos adultos morrem pelo frio, em torno de 30 a 40% dos filhotes também morrem, infelizmente. E a alimentação dela? Como todo viperídeo, ela tem como preferência os roedores, os pequenos mamíferos. Mas essa espécie também se alimenta de lagartos. Os filhotes podem se alimentar de anfíbios, eles já estão próximos da água mesmo, então eles podem capturar anfíbios também com facilidade. E outra forma também de alimentar é se alimentar de aves, e também de ovos dessas aves. E para isso elas têm que subir nas árvores e até ir atrás dos ninhos, para que lá ela possa fazer sua refeição. Então tem uma alimentação também bastante variada e obviamente isso vai depender muito da região que a gente está falando, né? Vocês viram que a distribuição do animal é bem ampla. Elas são vivíparas, né? Elas têm os filhotes prontos e normalmente na Europa esses filhotes nascem em torno de agosto a setembro. As ninhadas não são grandes, normalmente variam de 3 até 20 filhotes. Apesar de não ser um animal agressivo, ela tem veneno, né? E como ela vive muito próximo das regiões onde o homem habita, até porque o homem desmatou uma boa parte das áreas em que ela existia, então é muito comum esse acidente com a Vipera berus em humanos. Em relação à toxicidade do veneno da Vipera berus, ela é muito baixa se a gente compara com as outras 3 espécies que ocorrem também na Itália. E quais são essas 3 espécies? Vamos falar nelas. A segunda espécie é a víbora de Ursini. A víbora de Ursini é da espécie Vipera ursini. E ela é uma serpente peçonhenta de tamanho pequeno a mediano. Normalmente ela varia entre 30 a 40 centímetros. É muito pequenininha. Mas alguns exemplares podem atingir até 66 centímetros. A coloração do corpo varia um pouco, mas dificilmente ela foge do padrão de manchas escuras que podem ser totalmente independentes entre si ou então ligadas umas às outras. Machos e fêmeas também podem ter coloração diferente, ou seja, pode ter dimorfismo sexual aí também. O olho da Vipera de Ursini é muito bonito, é um olho alaranjado, ou então dourado. A verdade é que se não fosse pelo pequeno tamanho dessa espécie e pela distribuição geográfica bem característica, ela quase que poderia ser confundida com a Vipera berus. Elas habitam montanhas com vegetação rasteira, ou então entre rochas, e inclusive elas adoram se esconder em buraco de ratos e também vivem ao redor de cursos de água. Mas olha uma coisa interessante, elas evitam o máximo estar em floresta. Dificilmente você vai encontrar uma Vipera de Ursini numa área de floresta. Elas têm hábito diurno, mas elas evitam o sol muito forte e locais com a temperatura muito elevada. Elas aparecem para se aquecer nos primeiros raios da manhã ou então nos últimos raios do dia, no pôr do sol. E elas adoram a chuva. Depois de chuva, elas saem com uma facilidade muito grande, que é os momentos que você pode encontrá-la. Elas também são vivíparas. Elas parem os filhotes diretamente. O acasalamento ele ocorre entre abril e maio e nascem normalmente de 4 a 8 filhotes. E esses filhotes nascem normalmente em agosto ou em setembro. Agora, fêmeas maiores podem ter uma ninhada maior também. Podem ter ninhadas de até 15 filhotes. Não é comum, mas pode acontecer. Elas se alimentam de mamíferos, de lagartos e também de insetos. E normalmente elas nem usam veneno para se alimentar não, gente. Como ela se alimenta de presas pequenas, até porque ela é pequena, normalmente ela ganha essa briga aí na força bruta. Ela é mais forte que a presa e ela vai se alimentar sem precisar gastar veneno. Isso é muito bom para ela. Por quê? Porque na hora que ela se sentir ameaçada, na hora que ela tiver um predador, ela tem veneno suficiente para poder se defender. Então ela guarda o veneno não para o momento do ataque, mas ela guarda o veneno para o momento de defesa. Agora, para o ser humano, esse veneno é muito fraco.
Agora, isso também não quer dizer que a vípera de Ursini tem um comportamento dócil, de jeito nenhum. Se alguém tentar pegar aquele comportamento que você acha que é tranquilo, deixa de ser tranquilo. E aí ela começa a se defender e ela vai poder morder. Ou seja, os acidentes na natureza são extremamente raros, a não ser que você tente capturar esse animal. Aí a coisa muda de figura e ela pode se tornar bem agressiva. Ou seja, é muito mais comum, sabe quem se acidentado com esse animal? Biólogos que criam esse animal em cativeiro. Então, na Europa, a gente tem alguns serpentários que fazem a produção de soro, né, para picada de cobra, e normalmente os acidentes acontecem dentro do serpentário. Né? Então, na natureza não é tão comum, mas em serpentário às vezes acontece. Esses acidentes causam dor, inchaço, que normalmente ficam alguns dias e depois eles cessam. Muito raramente um acidente leva a complicações e muitas vezes ele nem precisa tomar soro. Como eu falei para vocês, existem poucas populações de vípera de Ursini e por isso elas são muito protegidas. Não só na Itália, elas são protegidas também na França, na Áustria e também na Hungria.